A casa estava toda fechada. As janelas estavam sempre abertas. Foi um choque. Eu sabia que algo terrível havia acontecido. Na minha opinião, eles pareciam uma família totalmente normal. Mas uma exclamação importante é que ninguém sabe o que acontece por trás das paredes. Nantes, uma cidade grande, situada na França, para ser mais exato, na costa do Oceano Atlântico. No meio da cidade existe um bairro classe média alta, onde residem pessoas bem de vida. Um ambiente tranquilo, de pessoas de bem, que passeiam com seus filhos e vivem em harmonia. Até que houve o assassinato dos Dupont. A história se tornou um enigma que impactou a todos. Algo que ninguém poderia imaginar. Xavier, com 48 anos, originário de Versailles, de uma família abastada e com títulos de nobreza entre seus parentes, se cruzou com Agnes quando tinham 20 anos. Um sentimento mútuo floresceu, mas a relação foi efêmera, pois Xavier sentiu que não era o momento para compromissos mais profundos. No entanto, o destino os reuniu anos depois, com Agnes grávida após um relacionamento anterior. Agora, ambos mais maduros, decidiram ficar juntos, oficializando a união em 1991. Xavier adotou o filho de Agnes, batizado como Arthur. Posteriormente, o casal trouxe ao mundo mais 3 filhos, Anne, Thomas e Benoit. Em certo ponto, Agnes herdou 350 mil euros após o falecimento de seu pai, melhorando o conforto da família e permitindo-lhes habitar uma casa luxuosa no bairro. Os Dupont eram uma família feliz e devota, frequentando a igreja regularmente. Os filhos desfrutavam de educação em escolas particulares de qualidade e tinham aulas de equitação. Xavier sempre trabalhou diligentemente, inclusive abrindo seu próprio negócio, predominantemente no setor hoteleiro e restaurantes. Agnes, por sua vez, ensinava catecismo em uma escola católica e era conhecida por sua gentileza. A família era unida e amorosa, com 2 adoráveis cães labradores como parte dela. Em 2000, Xavier mudou o foco de seus empreendimentos para os Estados Unidos, ajudando estrangeiros em questões administrativas e legais. A família se estabeleceu na Flórida, mas eventualmente retornou à França. Contudo, o destino da família tomou um rumo sombrio em 2011. Após um jantar e ida ao cinema, ninguém da família Dupont foi visto no dia seguinte. As crianças não compareceram à escola, alegadamente devido à doença, conforme comunicado de Xavier. Dias se passaram sem contato com parentes ou amigos, e eles não foram vistos nas redes sociais. Mesmo a namorada de Arthur ficou preocupada com o desaparecimento. Ela visitou a casa da família, mas ninguém respondeu. Os cães, normalmente barulhentos, estavam em silêncio. Além disso, Arthur, que já trabalhava, deveria ter ido sacar seu pagamento, mas não apareceu. Era como se a família inteira tivesse simplesmente desaparecido no dia 11 de abril. Uma carta supostamente enviada por Xavier foi recebida na escola dos filhos, comunicando que eles não retornariam mais às aulas devido à mudança da família para a Austrália, motivada por razões profissionais. Essa carta misteriosa não estava sozinha, pois a mãe de Xavier, uma irmã e o cunhado dele também receberam cartas. Todas elas eram datilografadas, o que levantou suspeitas de que poderiam ter sido produzidas por computador, sem qualquer assinatura que identificasse o remetente. No entanto, o conteúdo das cartas supostamente explicava o repentino desaparecimento da família. Segundo o relato, Xavier havia trabalhado como informante nos Estados Unidos por volta de 2003. Durante esse período, ele teria colaborado com a DEA, um órgão da polícia americana que combate a distribuição de substâncias ilícitas. A DEA estava buscando um cidadão francês para se infiltrar em boates francesas e obter informações sobre tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Xavier teria aceitado esse trabalho, tornando-se um informante da DEA, sob a condição de manter tudo em sigilo para a segurança de sua família. Entretanto, algo teria saído errado,
e Xavier se tornou uma testemunha-chave em um caso que estava prestes a ir a julgamento, envolvendo grandes cartéis. O julgamento aconteceria nos Estados Unidos, e informações sobre sua colaboração haviam vazado, tornando-o alvo dos cartéis. Para proteger a família, a DEA colocou-os em um programa de proteção a testemunhas, proibindo Xavier de se comunicar com o restante da família e amigos por tempo indeterminado, pelo menos até o término do julgamento. A carta também instruía que seus filhos não poderiam manter mais redes sociais, como o Facebook, e que seus 2 cães deveriam ser doados a outra família. Além disso, a carta indicava o que fazer com a casa alugada, seus pertences, e onde estavam cópias das chaves escondidas do lado de fora, permitindo que seus familiares entrassem e esvaziassem a residência. A história, apesar de estranha, ganhava um aspecto de credibilidade, uma vez que a família havia passado um tempo nos Estados Unidos. No entanto, permaneciam algumas lacunas na narrativa, principalmente a falta de confirmação pela polícia americana quanto à proteção a testemunhas. Além disso, um carro da família havia sido deixado na garagem, o que era incoerente com a suposta fuga. A família vizinha, preocupada com o desaparecimento e sem notícias, decidiu notificar a polícia em meados de abril. Um policial foi ao local, mas não obteve resposta na porta da casa, que aparentemente estava vazia. Nem mesmo os cães estavam latindo. Não havia sinais de arrombamento ou qualquer incidente. No entanto, algo parecia fora do comum. Ao tomar conhecimento das cartas misteriosas, os familiares decidiram compartilhar suas versões da história, confirmando algum envolvimento de Xavier com um órgão governamental dos Estados Unidos em linha com o conteúdo das cartas. Descobriu-se também que antes do desaparecimento da família, todas as contas bancárias deles foram encerradas, um procedimento padrão para quem pretendia deixar o país. Ainda assim, o enigma persistia, uma vez que as cartas não tinham sido confirmadas como autênticas, e a polícia americana não validou a história de proteção a testemunhas. Xavier Dupont continuava desaparecido, e a investigação estava repleta de perguntas sem respostas. A situação se tornava ainda mais enigmática com o fato de que, evadirem o local e vasculhar cada centímetro, foi descoberto vários corpos enterrados no quintal dos fundos da residência. Não tinham sido identificados, mas presumia-se que pertencessem à família Dupont. A causa da morte e a falta de exames de identificação levantavam dúvidas, inclusive entre os próprios familiares. A reviravolta na investigação ocorreu quando a polícia examinou as compras de materiais feitas por Xavier, que incluíam 10 sacos grandes de cal, uma enxada e limão. As autoridades começaram a suspeitar que o crime havia sido planejado com antecedência e de forma meticulosa. Xavier também teria sido avistado retirando dinheiro de um caixa eletrônico no mesmo dia em que ele se registrou sob um nome falso em diversos hotéis. Em 14 de abril, para ser mais preciso, ele fez uma parada em um hotel no sudoeste da França, onde posteriormente a polícia encontrou seu carro abandonado. A partir desse ponto, Xavier desapareceu nas montanhas, apagando qualquer pista de seu paradeiro após o suposto crime cometido contra sua própria família. Muitos especularam que, ao dirigir-se para as montanhas, ele possa ter optado por tirar sua própria vida. No entanto, uma busca meticulosa na região não revelou nenhum vestígio dele. Mandados de prisão foram emitidos tanto em âmbito nacional quanto internacional. Enquanto as investigações avançavam, exames forenses nos corpos das vítimas revelaram que todos foram mortos com uma arma de calibre 22, sendo que 2 dos filhos receberam mais disparos do que os outros. A sequência exata das mortes não pôde ser determinada, mas as autoridades acreditam que Xavier tenha tirado a vida de sua esposa Agnes em 3 de abril, seguido do filho Thomas na noite de 4 de abril. No entanto, controvérsias surgiram a respeito dessas datas, já que pelo menos 9 testemunhas afirmaram ter visto Agnes viva após esses eventos. Alguns relataram que ela foi vista passeando com seus cães e aparentava estar agitada. Ela estava acompanhada por seus filhos, que também foram vistos bem. Uma vizinha alegou até mesmo tê-la encontrado 4 dias após a data em que a polícia acreditava que ela teria sido morta. Uma situação semelhante envolveu Thomas, que não morava com a família na época devido a estudos. 2 amigos afirmaram ter passado tempo com ele no dia seguinte ao que a polícia acreditava ser sua morte. Surpreendentemente, Xavier ligou para Thomas na noite de 5 de abril e informou sobre um suposto acidente de bicicleta de Agnes, assegurando que ela estava bem.
Thomas imediatamente correu para a casa da família, chegando em casa pouco antes da meia-noite. Horas depois, Thomas entrou em contato com um amigo, mencionando que assistiram a um filme juntos na TV, o qual coincidia com um DVD encontrado na sala de estar. Amigos de Anne disseram que, no mesmo dia 5 de abril de manhã, notaram as persianas do quarto dela fechadas. Algo incomum. Ao passarem novamente por volta do meio-dia, encontraram um bilhete na porta escrito com a letra da mãe de Anne, mencionando que todos na casa estavam doentes e pedindo que ninguém tocasse a campainha. Perícias também revelaram a presença de medicamentos pesados para dormir nos corpos das crianças, enquanto Agnes sofria de apneia do sono e usava um dispositivo para auxiliar, o qual foi encontrado fora de operação. Outro aspecto intrigante envolveu a ausência de vestígios de sangue de Xavier na casa e nos sacos onde os corpos foram colocados, indicando a ausência de seu DNA. A família também questionou por que ele deixaria pistas tão evidentes, como deixar as chaves de casa acessíveis ou mover seus móveis após cometer os crimes. Além disso, parentes afirmaram que os relatórios policiais eram inconsistentes, mencionando objetos fora de lugar antes e durante a investigação e equipamentos de limpeza aparentemente movidos. Quando a polícia encontrou os corpos, notou-se um balde e um esfregão na cozinha, com o esfregão molhado, sugerindo uso recente. Surpreendentemente, o cimento utilizado para encobrir os corpos ainda estava úmido, indicando que foi colocado posteriormente à saída de Xavier, após os supostos assassinatos. Uma única carta, supostamente enviada por Xavier, contendo seu pedido de demissão do trabalho, nunca foi periciada pela polícia. Além disso, surgiu a informação de que Xavier já havia frequentado aulas de tiro e um clube de tiro, possuindo uma arma de família do mesmo calibre das utilizadas nos ataques, bem como um silenciador, que nunca foi encontrado. Contudo, muitas questões persistiram, incluindo as inconsistências nas investigações e as alegações da família sobre a falsa identidade dos corpos. Em 28 de abril, os 5 membros da família foram cremados, com muitas pessoas presentes no funeral. A história, que já havia se estendido por tanto tempo na mídia, comoveu toda a França. O tempo passou, mas o paradeiro de Xavier permaneceu desconhecido. Ele continuou sendo oficialmente procurado como o principal suspeito de assassinar toda a sua família. A revelação de sua amante adicionou uma camada de mistério à história. Sobre ela, informações divergentes emergiram. Algumas alegavam que Xavier havia tomado dinheiro emprestado dela, enquanto outras indicavam que ele havia utilizado suas contas para transações suspeitas. A mulher em questão foi investigada pela polícia, porém seu nome nunca foi divulgado, e ela desapareceu da história, alegadamente temendo por sua vida. Outro ponto intrigante envolveu os e-mails que Xavier havia enviado a 2 amigos no ano anterior, insinuando que algo poderia acontecer à sua família e que ele poderia ser incriminado. Em julho de 2015, cerca de 4 anos antes dos acontecimentos, um jornalista recebeu uma foto dos filhos de Xavier, no verso da qual estava escrito à mão: "E ainda estou vivo." O remetente dessa foto nunca foi identificado. No ano seguinte, surgiram relatos de que Xavier havia sido visto em um cassino na França, mas as investigações não conseguiram confirmar sua presença. 2 anos depois, a polícia investigou um mosteiro, onde Xavier supostamente havia sido visto, mas novamente não obteve resultados concretos. Desde 2013, a irmã e o cunhado de Xavier mantiveram um site no qual expressavam sua descrença na versão oficial da polícia e na culpabilidade de Xavier. Eles alegavam que os corpos estavam muito decompostos e irreconhecíveis, sem a realização de testes de DNA para confirmar sua identidade. A família alega que os corpos foram plantados para criar uma farsa e que os tamanhos não correspondiam. Eles sugerem que Xavier pode ser uma vítima silenciada ou mantida em cativeiro, e que a família talvez tenha deixado o país. No entanto, o que realmente aconteceu com a família Dupont, seja com Xavier como criminoso ou não, continua sendo um mistério. Se você já conhecia essa história, ou possui detalhes adicionais, sinta-se à vontade para compartilhar. Também pode sugerir outros temas para futuras discussões. Obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima.